É perfeitamente possível, há países que já o fizeram. Há países que já o fizeram. A Argentina fê-lo, ainda que parcialmente. Está num belíssimo estado. Como? Não, estava era com a aplicação das medidas do FMI, porque a aplicação dessas medidas, e atenção, porque aí temos de ser intelectualmente honestos, de facto a aplicação das medidas de rompimento com a lógica do pagamento da dívida foi o que permitiu à Argentina a recuperação da situação. E não sou eu apenas que o digo. O próprio Prémio Nobel da Economia, o Stiglitz, já escreveu e fundamentou devidamente isso. Outro país é o Equador. Sim, mas agora voltemos portanto, há experiências de que ninguém quer falar em Portugal porque elas são perigosas, são subversivas. Não é isso. Deixe-nos voltar a Portugal. Nós estamos inseridos numa moeda única, que é o euro. Como é que nós temos que sair? E saíamos com uma desvalorização de 40%. Portanto, tudo aquilo que os portugueses têm neste momento na sua mão passava a valer menos 40%. Acha que as famílias conseguiam viver com... Respondo imediatamente a isso. Primeiro, essa afirmação de que seria uma desvalorização por menos de 40% carece de ser demonstrada. Seguramente que iria haver uma desvalorização. A nível internacional já tem sido dito várias vezes. Mas, vou-lhe dizer, isso é exatamente o que se passou no Equador. De facto, num primeiro momento, e na Argentina também, houve uma grande desvalorização da moeda. Mas exatamente a possibilidade do país ter recuperado a sua liberdade de decisão económica e a possibilidade de canalizar, não para o pagamento aos credores, 1, 2, 3, 4 vezes o capital, mais juros de juros, mais juros especulativos, mais juros usurários. Mas exatamente para fazer aquilo que devia ser feito em termos de desenvolvimento do país. Por exemplo, no caso do Equador, em 3 anos, permitiu reduzir o patamar de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza em 25%. Portanto, a recuperação da liberdade de decisão, que representaria a saída do euro, e também é preciso afirmar, porque isso muitas vezes faz uma confusão propositada entre a opinião pública acerca disso, há países da União Europeia que estão fora da zona euro e dão-se muito bem com isso. E, portanto, não passaram a ser países do terceiro mundo ou do quarto mundo. Portugal passou a ser um país de um terceiro ou quarto mundo quando aceitou exatamente a lógica da integração numa moeda única, que outra coisa não é que não seja o marco alemão travestido, com uma paridade completamente desequilibrada e desajustada a um país com uma economia fraca, incipiente e aberta como a nossa. E essa é que foi a morte da economia do nosso país. Agora diga-nos, para ser intelectualmente honesto, o que é que aconteceu com esses países que estão na União Europeia, mas não estão no euro, que são países que têm produção própria, por exemplo, há uns que têm petróleo, outros que têm outro tipo de bens próprios, e o que é que aconteceu com Portugal? Portugal gastou demais. Não. Portugal, muito bem, vamos a isso. Portugal não gastou demais. Portugal gastou de forma errada. Por exemplo... Gastou demais, tem uma dívida das empresas, dos particulares e do Estado. Não. O endividamento resulta, fundamentalmente, de uma diferença de produtividade. Isto é, Portugal foi vítima daquilo que fez às colónias durante muito tempo. Isto é, exatamente quando se impõe uma paridade de moeda entre países cujas economias têm níveis de produtividade completamente diferentes, a consequência é essa. E como a lógica, o modelo de desenvolvimento do país, que foi definido pela União Europeia, pelos interesses dominantes da União Europeia, que os nossos governantes, todos eles, em particular os do PS e os do PSD, aceitaram, foi de ser um país de serviços. Grande parte dos quais de baixa qualificação. E, portanto, a agricultura não há problemas sem abandoná-la, a indústria não há problemas. Temos de concluir, Garcia Pereira. É daqui um país que não produz nada, evidentemente que é um país permanentemente endividado, porque tem de ir lá fora comprar, como nós, cerca de 80% daquilo que precisamos consumir, e como não produzimos nada, temos cada vez menos euros para ir lá fora comprar. E portanto, este ciclo tem de ser cortado. Veio, e nós aceitámos, por exemplo, fazer N autoestradas, 3 para o Porto, aceitando a lógica da proeminência do transporte rodoviário em detrimento daquilo que devia ter sido a nossa grande aposta no transporte rodoviário. Se nós sairmos do euro e não pagarmos a dívida, seria isolar Portugal num contexto europeu. E nós não podemos ficar orgulhosamente sós. Mas vamos continuar nesse tema. Estabelecer relações de igualdade e reciprocidade com todos os outros países. Os países que são com mais pessoas. Reciprocidade não se paga. Agora é que chegamos mesmo ao limite. Nós não devemos a países, devemos à banca, que é uma coisa diferente.